Hoje o nosso tema, conflitos da atualidade. E para trabalhar essa questão, nós vamos pensar uma mensagem que está numa obra que é de Valdo Vieira. Essa obra de Valdo Vieira chama-se Ceareiros de Volta. Nesta obra de Valdo Vieira, Ceareiros de Volta, como o nome diz, ele vai tratar especificamente sobre companheiros espíritas desencarnados que trouxeram mensagens para nós. Por isso o nome da obra, Ceareiros de Volta, porque são os ceareiros voltando do mundo espiritual, trazendo lições para nós. E nós escolhemos para a reflexão em cima do tema da nossa manhã de hoje, uma página chamada Os Fantasmas da Mente. Os Fantasmas da Mente é uma mensagem dessa obra assinada por um companheiro chamado Albano do Couto. E em cima desse momento, em cima dessa reflexão, então, nós vamos iniciar os nossos trabalhos. Albano do Couto, tratando dessas questões, ele diz o seguinte para todos nós, que a criatura humana encarnada na Terra, ela possui algumas características em função das nossas imperfeições morais, que nos remetem a uma percepção de que, muitas vezes, nós encontramos uma série de dificuldades para executarmos efetivamente a nossa programação espiritual no planeta. Essas circunstâncias, esse nosso momento de tropeço e de queda na nossa história do planeta, decorre dos chamados fantasmas da mente. O que seriam os fantasmas da mente? Seriam 3 elementos que, de certa maneira, rondam a mente dos homens e que oferecem a eles oportunidade de queda. São eles, esses 3 fantasmas, os conflitos da atualidade. Quem são, portanto, os conflitos da atualidade? Os fantasmas que rondam a nossa mente na concepção de Albano do Couto. Qual seria, portanto, o primeiro dos fantasmas assinalado pelo autor do texto em cima das nossas fragilidades em termos espirituais? O primeiro deles, a sexualidade mal orientada. Dizem os nossos companheiros espirituais que a sexualidade mal orientada é motivo de uma série de quedas. E Albano do Couto vai destacar que as nossas fragilidades no campo afetivo são margem para uma série de dores atualmente na Terra. Considerando o momento de transição que nós atravessamos, em que uma série de companheiros perturbados estão tendo a oportunidade de reencarnar, como chance de terem, através dessa encarnação, a possibilidade de mudança, e serem eles espíritos que trazem conflitos muito profundos do passado. Esses companheiros derramam sobre a nossa sociedade uma série de opções no sentido de condutas que oferecem ao homem as portas da promiscuidade, como sendo o grande elemento desequilibrador das nossas energias. O que diz Albano do Couto, inspirado também no pensamento de Emmanuel, a sinalização de que nós precisamos efetivamente ter uma atenção muito especial com a área da afetividade, da sexualidade nos nossos dias, em virtude da quantidade de vítimas que a sexualidade mal orientada tem produzido nos últimos tempos. Diz Emmanuel no livro Vida e Sexo que o sexo mata mais do que a guerra. O conjunto de infelizes, de pessoas torturadas pela sexualidade mal orientada, tem produzido uma série de sofrimentos, de dores, de desequilíbrios
que impulsionam as criaturas à morte direta ou à morte indireta, em função das aflições que nós apresentamos diante do mundo em que vivemos. Nossos problemas, portanto, na atualidade, precisam ser voltados para uma efetiva capacidade de orientarmos as nossas energias afetivas nas direções mais razoáveis que deveríamos utilizar. Emmanuel, tratando sobre a questão da sexualidade, nos diz que não nos é razoável imaginar que nós podemos refrear a nossa sexualidade, ou como se nós pudéssemos impedir que ela aconteça, impedir como se fosse um bloqueio para as nossas energias afetivas. Não, nós precisamos saber usar essas energias, saber trabalhar as nossas emoções para que essas energias sejam canalizadas para fins úteis. E quais seriam as finalidades úteis que nós poderíamos dar às nossas energias afetivas? Elas precisam realmente encontrar um canal razoável, um canal bom para se escoar. Primeira forma de escoamento das energias afetivas é através das relações com as pessoas a quem amamos, as relações físicas, afetivas que nós possuímos, em que nós trocamos energias com alguém em regime de reciprocidade e de fidelidade, fugindo dos aspectos da promiscuidade. Se eu elejo alguém para ser o amor da minha vida e vivo minhas relações de amor, físicas que sejam, com alguém que eu fiz a minha predileção, é uma forma entendida como sendo justa para o uso das nossas energias. Uma outra forma que nós poderíamos ter para exercitar essas nossas energias seria não tendo uma pessoa em particular, mas, por exemplo, eu tenho minha família, meus pais, meus filhos, meus irmãos, e embora eu não possua uma pessoa com quem eu tenha uma devoção específica de afeto, eu posso transferir o meu afeto para outras pessoas em redor de mim. Seria a possibilidade de nós nos defrontarmos com a chance de cuidarmos de um pai idoso, nos dedicarmos aos filhos com afeto, sermos capazes de nos debruçarmos nas nossas famílias para fazermos a transferência do amor, das energias afetivas, na maneira do cuidado, do cuidar, do proteger, do agir, e assim escoarmos a energia afetiva de nós na direção do outro. Então, nós temos tanto a eleição de uma pessoa para podermos devotar afeto da forma mais física que pudermos imaginar, como também a eleição do cursar das nossas energias através do nosso grupo familiar. Uma terceira forma que nós encontramos na literatura para esse tipo de situação é o exercício do amor nas coisas que nos realizam, naquilo que nos preenche da nossa capacidade de sentirmos prazer naquilo que fazemos. Quando nós nos devoltamos a algo construtivo e que isso nos realiza como pessoa, as nossas energias afetivas também estarão cursando por essa via. É através daí que nós vamos encontrar pessoas que se dedicam a causas humanitárias, cuida de gato, cuida de cachorro, cuida de animais e se entrega a essas causas com afinco, e o amor transita por essa via, então as nossas carências afetivas, nos sentidos sexuais, elas são abrandadas pela dedicação que fazemos a esses ambientes de exercício do amor. Nós também podemos, não simplesmente com gatos, cachorro, outros animais, mas com plantas. Quantas pessoas cuidam de plantas? Diz, nossa, fulana, as suas plantas crescem, as minhas não crescem. O que está acontecendo? É a transferência que a gente tem das nossas energias afetivas, das energias de amor e de afeto, as energias genésicas, na direção das plantas que ganham viço
e que, portanto, apresentam muito mais capacidade de serem plantas que reproduzem, que ficam belas, viçosas, pelas energias que nós transferimos. Outras formas que nós temos, aqueles que gostam de arte e que transferem para a arte as suas emoções afetivas. Quem gosta de dança, do balé, gosta de música, pintar, esculpir, desenhar, poesias, literatura de maneira geral, em que eu coloco a minha alma no papel, em que eu vou transferindo meus sentimentos para os instrumentos da criação que eu faço, são formas também saudáveis de nós escoarmos as nossas energias afetivas que existem dentro de nós. Além dessas, o esporte. Muitos companheiros que amam fazer esporte utilizam-se desse instrumento para ser a forma de escoamento das suas energias afetivas. Como também aqueles outros que se dedicam ao estudo e que sentem prazer no conhecimento, o prazer no estudar, encontram através dessa via as estratégias para escoamento de suas energias. Em síntese, tudo aquilo que eu me realizo, tudo aquilo que eu faço e que meu coração toma parte, que preenche meu ser e que me dá alegria, são formas, são estratégias de escoamento das energias, que são energias de amor e que precisam, portanto, ser vivenciadas, ser escoadas de todos nós. No reverso dessa medalha está a paixão, está o ódio, está a mágoa, estão as fantasias sexuais, estão todas as formas que existem que coagulam essas energias, utilizando de maneira equivocada, perturbando o nosso equilíbrio. Então, essas energias, elas precisam ser usadas. O que nós temos que fazer é dar a elas a destinação correta, para que elas não sejam motivo de perturbação para os nossos dias. E segundo Albano do Couto, é exatamente a não capacidade ou a incapacidade nossa ainda de lidarmos com as nossas energias afetivas que produzem as dores que nós atravessamos nos nossos dias. Um segundo elemento nesse contexto, um segundo fantasma da nossa mente, que expressa os conflitos que a atualidade apresenta, são as consequências sombrias que o materialismo derrama sobre os nossos corações. O materialismo já contaminou a nossa sexualidade, gerando esse conflito. E o materialismo também contamina a nossa visão de mundo, acreditando que a vida na Terra é tudo que temos para viver. Nós transferimos todos os nossos valores para o mundo terreno. Estamos atrás do dinheiro, das posses materiais, da riqueza do mundo. E associado a isso, ficamos de costas para a vida espiritual. Não nos aproximamos das informações de que a vida continua. Nos afastamos da compreensão da imortalidade da alma. E quando, de repente, nesses tempos de pandemia, em que nós experimentamos de forma bastante frequente a perda dos nossos entes queridos, que arrancam de dentro de nós as emoções mais profundas que nós temos, em que a ausência desses seres nos dão a sensação de que nós, de fato, perdemos essas pessoas para sempre, é aí que vem um segundo elemento de tropeço da nossa humanidade. A ignorância, o desconhecimento sobre as questões do espírito tem produzido uma quantidade muito grande de dores no nosso mundo. Uma quantidade muito grande de lares hoje estão varados de dor em virtude da ausência daqueles que estavam até pouco tempo conosco, mas que a desencarnação veio e os levou para o mundo espiritual. A não percepção de que a vida continua, de que os nossos entes queridos continuam vivos e que estão próximos de nós,
enchem os nossos corações de uma tristeza quase que infinita e muitas vezes dificulta que nós consigamos nos levantar para o processo de retomada das nossas vidas. Nesse particular momento, Emmanuel, trabalhando também essa questão que é trabalhada no livro Ceareiros de Volta, ele traz uma mensagem muito interessante sobre isso na obra Religião dos Espíritos, uma página chamada Ante os que Partiram. Nessa mensagem, Ante os que Partiram, Emmanuel vai destacar 3 pontos essenciais nessa relação da considerada distância que a gente está hoje dos seres que nós amamos. A primeira delas é que a nossa saudade não se converta em desespero. Que a nossa saudade não destrua o nosso futuro. Que nós sintamos a falta dos nossos entes queridos, mas que isso não se faça para nós como se fosse, na verdade, o fim de todas as coisas. Que a percepção de que, de repente, o companheiro não está mais fisicamente conosco não nos roube a certeza da imortalidade. Porque a imortalidade foi a primeira mensagem espiritual recebida pelo homem na Terra. Antes mesmo da ideia de um Deus único, nós já sabíamos que a alma já existia, porque esse conceito foi oferecido desde o surgimento da história, para que a solidão com relação à partida dos nossos entes queridos não tirasse de nós a certeza de que a vida continua. Mas nós, muitas vezes, movidos pela dor profunda que esse sentimento nos toma, podemos nos projetar em quadros de desespero, que perturbam o nosso próprio equilíbrio. E, além de perturbar o nosso equilíbrio, perturbam também o companheiro que desencarnou e que sente os nossos sentimentos de cá para lá, produzindo angústias naquele que partiu. É importante, portanto, que a gente mantenha a nossa serenidade para que a gente ajude o reequilíbrio do nosso amor que partiu para o mundo espiritual, mas que continua vivo, continua em plenas condições de viver, de existir, de estar entre os homens. Um segundo ponto que Emmanuel destaca nessa mensagem é nós não nos apegarmos demais às coisas materiais dos entes queridos. Nós não queremos desmontar o quarto, nós não queremos desfazer as coisas. Então, devagar, sem pressa, a gente vai vendo o que é menos essencial e vai se liberando disso, para que a gente não fique criando uma espécie de museu dentro dos nossos ambientes domésticos. Nós precisamos guardar algumas coisas? Sim, afinal de contas, nós temos saudade. Mas a gente tem que evitar criar uma espécie de santuário intocável, porque muitas pessoas poderiam se beneficiar demais de tudo aquilo que a gente pode dispor. E a gente, às vezes, fica segurando, coagulando o bem nas nossas mãos, impedindo que outras pessoas possam se beneficiar de coisas que os nossos entes queridos não poderão mais utilizar. Esse processo não tem uma hora para acontecer, cada um de nós tem um tempo distinto e nem precisa ser feito de uma vez só. Ele pode ser feito em várias ondas, em que, através desses vários movimentos que a gente vai fazendo, nós vamos nos desfazendo progressivamente das coisas, garantindo que os bens dos nossos entes queridos possam atender a outros companheiros que estejam necessitados daquilo que está dentro de casa, sem uma utilização específica. Aí nós vamos perceber também o segundo conselho que Emmanuel nos oferece sobre esse momento tão presente hoje na nossa sociedade. E o terceiro conselho que Emmanuel nos oferece nesse sentido, a terceira parte dessa orientação dele, é que nós não paralisemos as nossas vidas. É lógico que a partir de uma perda de um ente querido, a gente sente muita dor, sente muita dificuldade, porque ele se desloca da nossa vida e fica um buraco.
fica um vazio, fica a ausência. E a gente, é lógico, por conta disso, sente um balançar das nossas vidas. A nossa rotina fica profundamente alterada. Então, o que fazer? Diz Emmanuel que depois de um período de refazimento de energias, que a gente deve procurar ser útil, procurar descobrir o que é que eu posso fazer para que efetivamente a gente consiga alcançar o grande resultado que a gente veio fazer na Terra. Senão a perda dos entes queridos pode nos tirar do trilho da história. Pode fazer com que a gente, em função de todas essas circunstâncias, a gente comece a perceber que a perda deles nos fez ficar sem propósito de vida. A gente não pode deixar isso acontecer. Mesmo por entre as nossas dificuldades, as nossas dores e as nossas tristezas, nós precisamos retomar. Hoje, nós temos uma quantidade muito grande de lares na Terra que foram visitados pela desencarnação. E muitas mães estão se indagando onde estão seus filhos. Muitos filhos estão indagando por seus pais. E nessa angústia da dor dessa perda, nós temos que dizer que essa perda não é real. Nós temos uma perda unicamente do ponto de vista físico, mas os nossos entes queridos vivem. E quando se fala que eles vivem, não é porque está escrito no livro dos espíritos, está dito no livro dos médiuns. Não, não é isso. É porque isso é real, isso é verdadeiro. Não é porque está escrito num livro, mas desde o começo da história da humanidade, as almas se comunicam com os homens. Isso é tão antigo como o próprio homem sobre a face do planeta. É a mensagem mais repetida sobre a face da Terra. A vida continua, a vida continua, a vida continua, a vida continua no norte, no sul, no leste, no oeste, no passado, no presente. Todas as religiões clamam essa verdade, mas nós ainda temos uma dificuldade muito grande de lidar com ela. Mas ela é profundamente transformadora. A partir do momento que eu percebo que a vida realmente continua, meu Deus, quebram-se algemas muito poderosas e nós somos sim capazes de fazer uma nova história na Terra. Se nós tivermos lucidez da grandeza do existir e da compreensão de que, em verdade, nossas vidas não se resumem do berço ao túmulo, que nós somos, de fato, espíritos capazes de realmente promovermos uma transformação efetiva nos nossos dias. Então, essa ausência de compreensão produz conflitos na atualidade muito grande, porque é a partir dessa não percepção da imortalidade que vêm os processos de depressão, que aumentam os fenômenos de síndrome do pânico, que nós vemos aumentar as taxas de suicídio, que nós percebemos o conflito do estresse, os dramas familiares, os abandonos afetivos, porque nós não entendemos a imortalidade. E os golpes que a vida nos traz nos tornam muito mais frágeis. E assim, Albano do Couto vai mostrando para nós os grandes perigos que a existência possui, assinalando para nós o primeiro de todos eles, o desregramento na área da afetividade, o mau uso das nossas energias afetivas, a sexualidade, como sendo um poço no qual nós muitas vezes nos precipitamos, gerando uma série de dores para as nossas vidas. Um segundo desses buracos enormes que podem provocar a queda da criatura humana é a descrença, a falta de compreensão da imortalidade, a falta de percepção de que a vida não é só matéria, para que a gente não se prenda só nas coisas materiais, preocupado em ter, possuir dinheiro, em ter as coisas que o mundo tem, sem olhar a dimensão espiritual. E quando vem a perda de um ente querido, que punhal doloroso atravessa os nossos corações,
quando nós percebemos que perdemos aquilo que entendemos que foi para sempre. Então, esse segundo conflito que a humanidade possui, que é esse foco na vida material, precisa ser revisto para que a gente consiga realmente fazer o processo de transformação que as nossas almas pedem. Mas nesse texto, em que Albano do Couto destaca os chamados fantasmas da mente, ou os conflitos da atualidade, nós encontramos uma terceira grande causa de queda da criatura humana. Além da sexualidade desregrada, além da leitura da vida apenas pelo lado material, o terceiro grave conflito assinalado pelo benfeitor são as questões relacionadas ao poder. Quantas criaturas humanas experimentaram a queda no mundo terreno pela ambição, pelo desejo não da posse, mas de poder mandar, de exercer o mando sobre as criaturas, de possuir a capacidade de determinar o destino dos homens. Desde o começo da história da humanidade, os modelos de opressão do homem sobre o homem foram se transformando, mas houve sempre uma tentativa de que pessoas oprimissem pessoas de maneira muito frequente. Oprimimos as pessoas no campo político, oprimimos pessoas no campo religioso, oprimimos pessoas no campo do saber. E isso foi gerando uma série de conflitos e processos de intolerância que se desenharam ao longo de toda a história. Vivemos a intolerância racial, em que alguns companheiros, por ignorarem os princípios da reencarnação, acharam que seria razoável que, em virtude de alguém ter uma determinada condição em termos de local que nasceu, do povo ao qual pertence, ele possui superioridade a outro povo. A reencarnação vem e sopra para longe esses conceitos de hierarquia de povos, porque na medida em que nós entendemos que a reencarnação existe, não faz nenhum sentido existir diferença entre povos, porque hoje eu estou encarnado numa determinada região do globo, numa determinada população, eu posso vir em outra depois. Isso não faz o menor sentido. Não existe ninguém abaixo e, portanto, também não tem ninguém acima de ninguém. Nós somos todos absolutamente iguais e precisamos combater esse processo de desigualdade. Não existem desigualdades entre as criaturas humanas na medida em que nós somos espíritos que reencarnamos em qualquer condição. Não há subalternidade racial, não há subalternidade religiosa. Quantas e quantas vezes ao longo da história da humanidade nós nos vestimos com a capa dos sacerdotes e estabelecemos processo de opressão a outras pessoas pelo motivo religioso, achando que as nossas crenças são superiores às dos outros. Nós chegamos a promover guerras em nome da religião. Nós matamos pessoas em nome da religião. Desenvolvemos ódio por pessoas porque tinham crenças diferentes das nossas. Todas essas loucuras nós fizemos por conta do poder, da crença de que nós temos uma condição diferente dos outros, em que o nosso orgulho é capaz de fazer com que a gente ache que os outros tenham menos valor do que nós. Cresceu, portanto, no mundo a intolerância racial, a intolerância religiosa, a intolerância de todos os matizes. E hoje, na nossa sociedade atual, no nosso Brasil de hoje, nós enfrentamos um novo momento de intolerância inacreditável para o século XXI, um processo de intolerância política que não tem raízes em absolutamente nada que o Espiritismo expose. Nós não podemos entender como pode o conceito que diz respeito
a visão de mundo das criaturas, exercer força ou pressão sobre o movimento espírita que não tem viés ideológico político. Nós precisamos, portanto, perceber que entre as várias armadilhas que a nossa humanidade possui, que são instrumentos de queda, o sexo é um grave problema. A visão da vida sem compreender a vida imortal, que nos faz com que a perda dos entes queridos seja grande, é uma segunda grande possibilidade de queda. Mas, hoje, nós não estamos percebendo que estamos sendo cooptados pela divisão na nossa sociedade, em que a divisão do país em ideologias políticas tem segmentado a sociedade num processo de rejeição recíproca, absolutamente contrário a tudo aquilo que o cristianismo e o espiritismo apresentam. Nós não podemos, dentro da lógica que o espiritismo nos oferece, termos como compreensão que exista algo que possa ser capaz de dividir o espiritismo ou qualquer outra prática do bem entre segmentações distintas daquela que ele possui. Por quê? Porque a única referência de virtude dentro do espiritismo chama-se Jesus. Nós não possuímos nenhuma outra liderança, fazendo com que nós percebamos que nós temos todo o direito de termos as visões que nós quisermos do ponto de vista ideológico. Sim, nós, como espíritas que somos, poderemos realizar o que nós bem quisermos, nós poderemos fazer o que a gente bem quiser, mas nós não podemos trazer a loucura do mundo para dentro do ambiente espírita, sob pena de nós pervertermos aquilo puro que nós recebemos. Ai, graças a Deus, hoje, como espírita, a gente não está mais promovendo guerras religiosas, nós não somos intolerantes religiosos. Ai, graças a Deus, nós, como espírita, não temos intolerância racial. Ai, graças a Deus, mas nós estamos sendo intolerantes politicamente. Nós não temos o direito de fazer patrulhamento ideológico em cima de ninguém, de ninguém. Nós não podemos fazer isso. Cada pessoa tem que ter o direito, espírita ou não, de abraçar a ideologia que quiser. Os espíritas são livres. Quem é neutro é o movimento espírita, é o espiritismo. Mas os espíritas, eles podem ser da ideologia que eles quiserem. Sendo que, por ostentarem o rótulo de espíritas, precisam levar a mensagem do amor aonde quer que estejam. Então, não cabe nas manifestações espíritas, nos ambientes sociais, nas redes sociais, aonde quer que seja, que nós destilemos com as nossas ideias mensagens que sejam contrárias ao que o espiritismo prega. O que se quer dizer com isso é que não faz o menor sentido nós sermos espíritas e participarmos das redes sociais atacando pessoas. Qual é o lado político que está certo? Não quero saber do lado, eu quero saber das pessoas, porque estará certa a pessoa que, independente do lado que estiver, não ataque outras pessoas. Eu posso ser de um lado político? Posso, mas não ataque ninguém. Eu posso ser do outro lado político? Posso, mas não ataque ninguém. O espiritismo não é mensagem de ataque, é mensagem de amor. Se o espiritismo é uma mensagem consoladora, qual é o sentido que tem nós, espíritas, vestidos com a mensagem espírita, atacarmos a reputação de quem quer que seja? Não interessa quem é. A nossa mensagem é de amor. Nós não podemos, portanto, sermos multiplicadores do ódio, do desamor, da violência, da perversidade no nosso movimento espírita. Nós temos que saber que o poder é uma possibilidade de queda. Não nos iludamos com isso, que ele não nos iluda, que se a gente acha que existe alguém que está completamente certo, abramos os nossos olhos, porque ninguém na Terra, à exceção do Cristo, pode servir de modelo para nós,
porque é cheio de imperfeições. Nós temos que manter a nossa isenção. Os espíritas podem participar dos movimentos políticos que quiserem, mas a tribuna espírita é sagrada e ela nunca poderá servir para defender ideologias nenhuma. Os nossos grupos de WhatsApp, os nossos espaços de comunicação devem ser preservados da loucura, para que nós não nos venhamos a nos comportarmos como aqueles que não conhecem a mensagem que conhecemos. Porque se eu conheço o que conheço e me comporto como os que não conhecem, eu estou dando prova de que a minha doutrina não serve para nada, porque a doutrina se tornou vã, uma vez que de posse dela ou sem ela nós somos absolutamente a mesma coisa. Então, se nós realmente gostamos da doutrina espírita, mantenhamos a isenção político-partidária que ela exige que mantenhamos, para que nós consigamos efetivamente cumprir o papel que nos é próprio de divulgar a mensagem da maneira correta. Estejamos atentos para esses 3 grandes fantasmas que rondam a nossa mente e que promovem os grandes conflitos da atualidade. Quais conflitos? A sexualidade desregrada, que nos arrasta na direção da loucura. A condição de desconhecermos as coisas espirituais, que nos fazem enlouquecer diante de determinados fenômenos que a vida nos apresenta. E os perigos bastante subliminares do nosso namoro com as questões do poder, sob pena de transformarmos o espiritismo naquilo que outras doutrinas no passado tentaram fazer e se perderam fragorosamente. O movimento espírita está nas nossas mãos. Exerçamos o nosso papel de fazer a isenção dele. Cuidemos das nossas crenças para que o mundo material não nos arraste para a loucura e façamos todo o equilíbrio possível para manter as nossas energias sagradas e a serviço do bem.